Amém? Quem puder ficar de pé, em reverência não a mim, mas a palavra do Senhor, que é o costume da igreja, não estou quebrando o protocolo nem saindo da ética. Tá bom, irmãos? Então, só essa parte aí que os irmãos escolheram. Que nem o pastor Raimundo fez ontem, irmãos. Eu vou imitar o pastor hoje. Tá bom, pastor? Todo mundo junto, vamos lá? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais uma vez. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Os irmãos podem se assentarem em nome de Jesus de Nazaré. Eu fiquei pensando, irmãos, no que seria esta porta do inferno. Mas eu vou falar disso só no finalzinho. Os irmãos, fiquem ligados para você não perder. Tá bom? Eu quero fazer uma pergunta aqui desde já para os irmãos. Qual a coisa que você mais tem medo? Qual a coisa que você mais tem medo? Vai pensando aí, qual é a coisa que você mais tem medo? Tá bom? Depois eu falo para os irmãos. Alguém já gerou no coração, já pensou a coisa que mais tem medo? E eu acredito que é igual o pensamento de todos aqui nessa noite, a respeito da coisa que mais tem medo. Agora, irmãos, imagine você, uma pessoa que há 10 anos atrás ela ganhava um salário 20 vezes maior que o de hoje, até que os seus negócios arruinaram e a sua empresa veio à falência. Ou então pense em alguém presa a lembranças do passado. Ela quer ir à igreja, mas quando ela fazia parte de uma outra denominação, ela foi maltratada pelo seu pastor, pelo seu líder. E todas as vezes que ela vem à igreja, ela fica lembrando do acontecido. Ou então pense você numa mulher que o seu marido dá mais importância a uma partida de futebol do que a ela. Outro dia eu estava assistindo o jornal e vi que uma pessoa havia movido uma ação contra um construtor. E aí eu fiquei pensando em todas essas coisas, irmãos, e fiquei pensando, será que há algo de errado com essas pessoas? E cheguei à conclusão de que não há nada de errado com essas pessoas. Por quê? Porque o desejo delas é sadio. Uma deseja que o seu empreendimento comercial seja forte, a outra deseja prestar uma adoração satisfatória, a outra deseja que o seu marido venha cumprir com a sua promessa, e a outra deseja que o construtor venha manter a sua palavra. Agora, quem podia acusar estas pessoas em razão dos seus sonhos? Quem poderia culpá-la por estarem sonhando? Quem poderia dizer que os seus sonhos seriam destruídos? Aleluia! Agora, elas, talvez eu possa dizer, você está diante de uma decisão. O que fazer com as suas desilusões? O que fazer com o seu coração partido? Preste atenção, eu não estou falando aqui de dificuldades, de confusão, não estou discutindo aqui assuntos costumeiros do dia a dia, como uma longa fila de espera, um semáforo fechado, ou uma partida de futebol que não foi das melhores. Eu estou falando aqui de corações partidos, e um desses corações pode ser o seu. A Bíblia diz que isso estava acontecendo com 2 amigos de Jesus, alguns dias após a sua morte. O mundo parecia ter caído sobre eles. Os seus pés estão se arrastando, sua cabeça está baixa, seus ombros estão caídos. Os 10 quilômetros que separavam Jerusalém de Emaús pareciam 100. E enquanto eles caminhavam, eles iam discutindo entre si sobre tudo aquilo que havia sucedido.
estavam discutindo, pela maneira em que eles estão andando. Eu fico imaginando que eles podiam estar dizendo assim: como pode as pessoas terem se voltado contra ele? Ele era tão bom. Por que ele não desceu da cruz se ele podia ter feito isso? Por que ele permitiu que Pilatos fizesse tudo quanto queria? E agora, o que vamos fazer? Aleluia! E a Bíblia diz que enquanto eles caminhavam, um estranho aproximou-se por trás deles. É Jesus. Mas eles não reconheceram. Aleluia! O desapontamento, ele vai fazer isso com você. Ele vai te cegar de uma tal maneira que você não consiga reconhecer a própria presença de Deus. O desânimo faz com que os seus olhos se voltem para o interior. Jesus, Deus, está caminhando com você. Ele está ao seu lado. Mas o desespero não encobre a sua visão e não deixa você perceber a presença de Deus. Aleluia! O desapontamento não só encobre a nossa visão, faz mais algumas coisas além disso. Ele endurece os nossos corações. Ficamos cínicos, calejados. Quando a boa notícia chega, nós não queremos aceitá-la, pelo medo de sermos desapontados mais uma vez. Aleluia! Foi o que aconteceu com aqueles dois amigos de Jesus. Mais à frente, nós podemos ver as suas palavras. Eles disseram assim: olha, é bem verdade que algumas mulheres dentre nós foi até o sepulcro de madrugada e não achando o seu corpo, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo que diz que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como ela tinha dito, mas eles também não viram. Quando lemos as Escrituras, irmãos, dificilmente conseguimos perceber a que duas palavras foram ditas. Dificilmente conseguimos perceber se o autor ele estava bastante feliz, se ele estava triste ou se ele estava calmo. Mas neste caso aqui não é difícil perceber como eles estavam se sentindo. Não é difícil perceber o que eles estavam sentindo naquela hora, o que eles estavam pensando. Eu fico imaginando, eles podiam estar pensando assim: se não bastasse o fato de Jesus ter sido assassinado, agora vem um ladrão de sepultura, rouba o corpo de Jesus e engana os nossos amigos. Rouba o corpo de Jesus e engana os nossos amigos. Esses dois amigos de Jesus não estavam dispostos a acreditar nas mulheres. Tenho dizer que é assim, irmãos: se você me engana uma vez, a vergonha é tua. Mas se você me engana duas vezes, a vergonha é minha. Cleopa e seu amigo, eles estavam colocando seus corações dentro de uma concha. Eles não iam correr mais nenhum risco. Eles não seriam desapontados mais uma vez. Uma atitude normal, não é verdade, irmãos? Foi machucado por causa do amor? Não ame. Teve uma promessa não cumprida? Não confie. Aleluia. Não quer ter o seu coração partido? Não entregue. Mas vai chegar um momento na sua... Eu tenho certeza, Deus já está falando com alguém aqui nessa noite. Eu estou vendo os olhos esbugalhados da igreja. Mas vai chegar um momento que você vai ter que prosseguir. Vai chegar um momento que você vai ter que deixar segurado. Ou até quando você vai ficar sofrendo com o seu desapontamento?
Até quando você vai ficar tratando esta ferida? Até quando? Vai chegar um momento que você vai precisar deixar que Jesus faça com você o que ele fez com aqueles dois discípulos. O que Jesus fez com aqueles dois discípulos, irmãos? Eu já falei, vou repetir. Jesus saiu ao encontro deles. Jesus saiu ao encontro deles. Apesar do nosso Senhor Jesus Cristo ele ter vencido a morte, anulado o pecado, ele não se aposentou. Ele não pendurou a chuteira. Agora, mais uma vez, o Senhor ressurreto se reveste da carne, ele põe roupas humanas, pastor, e sai em busca de corações feridos. Aleluia! Ele me trouxe aqui hoje para te dizer: você que tem o coração ferido, ele saiu ao encontro da tua vida aqui nesta noite. Aleluia! Aleluia! Ele está sondando o teu coração agora. Aleluia! Ele saiu ao encontro de corações feridos. Jesus se encontra com aqueles dois homens e diz: por que estás tão triste? Por que estás tão triste? O que é que vai discutindo entre vocês? Aí eles viram para Jesus, aleluia, e diz: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe a respeito das coisas que têm sucedido? A respeito de Jesus do Nazareno, homem poderoso em palavra e em obra diante de Deus e de todo o povo. E nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel, mas os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregou ele à morte. E agora já é o terceiro dia e nada. Aqui está a palavra-chave: nós esperávamos. Eles tinham uma expectativa, irmãos, e aquela expectativa que eles tinham não foi atendida. Eles esperavam que Jesus redimisse Israel, que Jesus fizesse, sabe o que, irmãos? Que Jesus expulsasse os romanos, fizesse Pilatos descer do trono e reinasse sobre Israel. Pronto, liberdade sobre Israel. Mas só que Jesus estava morto, Pilatos ainda estava no mesmo lugar, os romanos ainda estavam lá, expectativa não alcançada, desapontados, frustrados. Jesus podia, irmãos, expulsar os romanos de lá, pastor Raimundo? Jesus podia descer Pilatos de lá do trono? Nenhuma autoridade é constituída na terra se de Deus não vier, ele disse. Ele podia. Uma liberdade, uma libertação provisória, temporária na vida de Israel. Eu louvo a Deus porque Jesus não atendeu o pedido daqueles dois discípulos. Eu louvo a Deus porque onde nós estaríamos agora, pastor Raimundo? Eu falei hoje de manhã no ciclo de oração, irmãos, e repito aqui: quem nunca teve uma oração que não foi respondida? Eu acredito que todos nós já tivemos uma oração que não foi respondida, irmãos. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. Nem sempre que você ora pedindo mais condição, Deus te dá, mas Ele diz: a minha graça te basta. Nem sempre quando você ora pelo novo casamento, Jesus está dizendo: continue perseverando nesse que você está. Foi o que Jesus estava dizendo para aqueles. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmãos, para nós aqui nesta noite? Ei, não se preocupe, eu conheço mais da vida do que vocês. Ele conhece mais do que eu, mais do que você, a respeito da
vida. Quando Jesus colocou a toalha e foi lavar os pés dos discípulos, Pedro pulou e falou: epa, eu não, Jesus. É eu que tenho que lavar os teus pés, o Senhor vem lavar a mim? Jesus falou: o que eu faço tu não sabes agora, Pedro. Só vai entender depois. O que Jesus está fazendo, talvez você não está nem sabendo, irmãos. Mas Ele sabe mais a respeito da vida do que qualquer um de nós aqui. Aleluia! E eles esperavam que Jesus redimisse Israel. Hoje, quando eu cheguei na igreja de manhã, pastor, sabe aquela coluna lá que o senhor fez, pastor? Deixa lá para reforçar a laje. Aí tem um pé de coluna lá do outro lado, né? Cheguei lá, tinha uma obra de macumbaria no pé da coluna, irmãos. Tinha uma obra de macumbaria lá. Eu já joguei para lá. O diabo, irmãos, ele está furioso com a igreja. É verdade, Jesus. O diabo, ele está furioso com as nossas vidas. Ele está furioso com você. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas essas portas do inferno são os demônios decaídos que estão pelejando contra nossas vidas, irmãos. O poder sobre os demônios já foi nos dado, pastor. Já foi nos dado. O poder sobre os demônios já foi nos dado. Eu já contei aqui, não sei. Uma certa vez, irmãos, eu estava no hospital, numa sala de espera, para fazer uma cirurgia. E quando de repente vem entrando uma equipe de médico e enfermeiro, com um moço numa cadeira de roda, e ele segurando, porque o moço vinha fazendo muita força, e ele segurando aquele moço, empurrando o hospital adentro. E o Espírito de Deus falou comigo, falou: o problema desse moço não se resolve com remédio, é espiritual. Eu levantei e fiquei de pé. Levantei e fiquei de pé. Quando passou na minha frente, aquele moço já começou a falar em outro idioma, possuído pelo demônio. Aí eu falei: o problema desse moço não se resolve com remédio, é espiritual. Para médico, pessoas estudadas, irmãos. Um menino de apenas 22 anos na época, eles me ignoraram, não me deram nem atenção. Continuei sentado lá e fiquei ligado no céu, ligado com Deus. E eles entraram com aquele rapaz para dentro de uma sala e começou a quebrar tudo lá dentro. Uma meia hora, e deram sedativo, e deram não sei o que, e um monte de remédio para poder acalmar, e nada acalmava, e ele quebrando tudo, e eu só escutando o barulho. Aí de repente saiu segurança de lá para cá, entrou pelo corredor, chegou na sala de espera, camarada bem grande, assim, uns 2 metros, falou: quem foi o rapaz que falou que é crente? Falei: fui eu. Aí ele falou: se você quiser ir lá, pode ir lá. Aí eu corri, irmãos, entrei naquele corredor, escutei na sala fechada, abri a porta. Quando eu entrei, tinha uma espírita fazendo um exorcismo no rapaz. E quando eu fui entrar, ela me barrou, falou: não, você não pode entrar. Eu falei: não, deixa eu entrar, eu sou crente, eu sou evangélico. Aí ela abriu a porta, eu entrei, ela falou: dá a mão aqui para fazer a corrente com a gente. Eu falei: não, não pegue na minha mão. Eu não preciso da tua ajuda. Todo mundo esbugalhou o olho naquela hora, o menino não tinha nem barba, não tinha nascido na cara ainda. Aí me aproximei do rapaz e falei assim: ó demônio, você não vai fazer mais escândalo. Vou contar até 3 e no nome de Jesus você vai sair. 1, 2, 3, sai em nome de Jesus. O rapaz falou: onde que eu estou? Eu puxei ele pelo braço, levantei ele. Não acabei não. Levantei ele. Aí todo mundo ficou olhando para mim dentro da sala, médica, enfermeira, sala cheia. Eu falei: ô, maravilha. Eu falei: isso que vocês viram aí é o que o diabo veio para fazer: roubar, matar, destruir. Aí a espírita caminhou para cima de mim, queria me bater. Aí eu bati a poeira, peguei a porta e saí no corredor, todo mundo correndo atrás de mim, médico, enfermeira: quem é você? Quem é você? O que você faz? Eu falei: sou crente, eu sigo a Deus. Aí a espírita abraçou o rapaz e veio caminhando com ele. Só que o demônio que tinha saído dele entrou nela.
ela abraçou o céu dela e entrou nele de novo. Aí ela vem caminhando com o rapaz. Aí quando passou do meu lado, o rapaz se manifestou de novo. Aí eu já grudei no braço dele, já tomei do braço dela. Eu falei, dá licença, solta ele aqui. Aí a enfermeira falou, vamos irmão, entra aqui nessa sala. Aí eu entrei na sala, a mãe do rapaz entrou junto. Eu falei, demônio, você vai sair agora e você não vai voltar mais para esse corpo. Sai agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pronto, o demônio saiu, coloquei o rapaz sentado, preguei o evangelho, ele aceitou Jesus, a mãe dele também aceitou Jesus. A enfermeira estava afastada, se reconciliou para a glória de Deus. Aleluia, esse poder já foi dado à igreja. Então eu entendo que esta porta do inferno não são os demônios decaídos que pelejam contra a vida da igreja. Eu entendo que não são os demônios decaídos, irmãos, que pelejam contra a vida da igreja, porque contra eles já nos foi dado poder. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O que mais você tem medo? O que mais você tem medo? Morrer ninguém quer, pastor. Morrer? Eu já vi o pastor Grigário falar aqui um dia, eu estou com 73, pastor? 74 e eu vou muito longe ainda, meu irmão. Glória a Deus. E quando dá uma docinha aqui, o pastor Raimundo falou ontem, já fica preocupado aí, rapaz. E agora? Morrer é o maior medo, ninguém quer morrer, irmãos. Ninguém quer morrer. Já é o terceiro dia e até agora nada. Quando de repente Jesus, caminhando atrás deles, o que é a porta do inferno? O inferno é o quê? É o Hades, é o Seol, é o mundo dos mortos. A porta do inferno é o mundo dos mortos. As irmãs, eu vou aqui hoje, o inferno vai ter que chorar, porque tenta intervir a igreja lá dentro do mundo dos mortos, mas ele não pode deter a igreja lá dentro. Aleluia! Jesus ressuscitou. Ele se ressuscitou. As portas do inferno não podem deter o nosso Senhor. As portas do inferno não podem deter o Senhor. E a Bíblia diz que assim como Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, Ele também ressuscitará os nossos corpos mortais. O inferno vai ter que chorar, porque essa igreja não vai ficar no mundo dos mortos. Essa igreja não vai ficar no mundo dos mortos. Quando Jesus falou assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, mas nem a morte pode vencer este povo. Aleluia. Mas nem a morte pode te deter, crente. Ele não é demônios, não é essas coisas não. Não é macumbaria, feitiçaria, não é dificuldade, não é luta, não é peleja. É a morte, nem a morte para a igreja do Senhor. Aquilo que você mais tem medo não pode te deter. Aleluia. E ao ressoar da trombeta, a trombeta tocará. Paulo aos Tessalonicenses, ele disse: e nós que estamos vivos não precederemos os mortos, porque os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, se ainda estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados com Ele entre as nuvens. Porque é necessário que aquilo que é mortal se revista da imortalidade, e aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Enquanto aquilo que for mortal se revestir de imortalidade, e o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória.
O mundo dos mortos vai ter que chorar, porque a igreja não vai ficar lá. Senhores, a igreja não vai ficar no mundo dos mortos. Vocês não me entenderam. A igreja não vai ficar no mundo dos mortos. Nem a morte pode parar esta igreja. Aleluia. Estava lendo a biografia de um líder cristão muito conhecido, Moody. E ele muito enfermo. E no seu último suspiro, o seu filho estava do lado da cama. E quando ele deu aquele suspiro, o filho dele aproximou dele e falou: pai! Pai! Ele falou: não me detenhas. Não me detenhas, o Senhor me chama. Não me detenhas. Se isto é a morte, é doce. Agora que tem de crente com medo de morrer, irmão. O que tem de crente com medo de morrer, irmão? Se morrer, vai ressuscitar, não tem jeito. Então esta porta do inferno não é o problema, não é a luta, não é a peleja que você enfrenta. Está passando alguma dificuldade? Foi frustrado de alguma maneira? O desafio é muito grande. É muito grande o desafio. Lá está Moisés diante do Mar Vermelho. Lá está Moisés diante do Mar Vermelho. Quando você pensar que o desafio é muito grande, lá está você atravessando o Mar Vermelho junto com Moisés. A dificuldade é muito grande, irmãos. É muito grande a dificuldade. Olhe, lá está você no deserto com os israelitas comendo do maná do céu. Sobre todas as dificuldades nós prevaleceremos. O maior problema é o mundo dos mortos. E ele não pode deter a igreja do Senhor. Nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel. Mas até agora, o terceiro dia, e ainda nada. Uma expectativa não alcançada. Um desapontamento. Quantas pessoas ficam sofrendo, irmãos, com seus desapontamentos? Tratando os desapontamentos, tratando as feridas do coração. Você não pode ficar preso a essas coisas. Tem um momento que você tem que deixar isso de lado, tem que esquecer, irmãos. Não temos desafios que vêm adiante, que vêm à sua frente, que você vai ter que enfrentar. Não deixe o seu coração endurecido. Quando vai chegar uma boa notícia para você. Vai chegar uma boa notícia para você. Eu tenho um amigo, e esse amigo ele me dá muito trabalho, pastor. Esse amigo me dá um trabalho, rapaz. Toda vez que ele aparece, ele me dá um prejuízo. Aí ele some. Aí quando ele volta, eu gosto tanto dele que eu esqueço do prejuízo que ele me deu. Aí eu abraço ele de novo. Aí minha família até briga comigo. Mas você não tem vergonha. Esse camarada te dá tanto trabalho. E você parece que... A minha esposa chegou ali, né, velho? E você parece que não tem vergonha. Você tem uma outra coisa, eu gosto dele. Não tem jeito, eu gosto dele. Eu vou ficar guardando aquela ferida, irmão. Aí ele aparece, eu me alegro com ele. Ele pensa na minha vida. Daqui a pouco ele me dá um prejuízo e some de novo. Aí eu esqueço, irmão. Não adianta nós ficarmos guardando essas coisas dentro dos nossos corações. Não adianta. A maior vitória já foi dada à igreja, é a morte. Nós vencemos a morte no nome de Jesus Cristo Nazareno. Aleluia. Eu já encerro aqui, pastor. Eu já encerro aqui. Posso pedir para a igreja ficar de pé, pastor? Pode. A igreja de pé, queria pedir uma ajuda. A equipe de louvor. Pode fazer. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu quero que você segure na mão dessa pessoa aí. Olhe para ela e diz: você já é mais do que vencedor.
Senhor já te garantiu a vitória. Se é uma dívida, a gente consegue ir lá, trabalha e paga, irmãos. É verdade. Se é qualquer outro tipo de problema, a gente vai lá e resolve. Mas a morte, irmãos, o Senhor já nos deu vitória sobre ela. Então não temas. Esse era o motivo da igreja ser tão corajosa, irmãos. Eles viram Jesus ressurreto. Jesus havia ressuscitado, eles viram. A igreja primitiva viu o Jesus ressurreto. Ou você acha que nós pregamos aqui a fábula? É a história de carochinha? Ou você acha como explicar os martírios? Como explicar que aqueles homens, irmãos, viam seus companheiros sendo mortos por pregar o Evangelho, e mesmo assim eles não se calavam, continuavam pregando o Evangelho? Porque eles viram Jesus sendo colocado na sepultura. Jesus, ele não ficou lá dentro, irmãos, dormindo, descansando. A Bíblia diz que Jesus, ele foi massacrado, ele foi chicoteado, uma lança ultrapassou, os soldados romanos conheciam bem o seu serviço. Quando eles levaram a notícia a Pilato, falou: Jesus está morto já. Pilatos falou: tem certeza disso? Eles falaram: temos certeza. Se ele tivesse vivo ainda, ele teria morrido na ponta da nossa lança. Não quebramos nenhum dos seus ossos, porque não havia mais necessidade. Jesus foi morto, foi colocado num sepulcro durante 3 dias. O corpo de Jesus não estava descansando, ele estava em estado de decomposição, estava se decompondo. 3 dias depois, irmãos, reverteu a situação. Aquele corpo que estava em decomposição, ele ressuscitou, foi restaurado. E os discípulos viram isso, eles contemplaram com seus próprios olhos. Por isso é o motivo de tanta ousadia. Eles pregavam o Evangelho, mesmo vendo seus companheiros morrendo, sabendo que logo mais seria eles o próximo, mas eles pregavam por quê? Porque Jesus falou: eu ressuscitei, e assim também vocês ressuscitarão. Aleluia, pode cantar. Então esta é a certeza, irmãos. Ainda que nós venhamos tombar, a promessa é de que nós não permaneceremos no mundo dos mortos. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Continue segurando na mão do seu irmão. Vamos cantar, varão. Glória a Deus. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei.
vida aqui nesta noite. Uma unção de renovação sobre a tua vida, irmãos. Aleluia. Este não é o teu último congresso. Você colocou no teu coração, falou: Senhor, eu vou participar só desse. No ano que vem eu não volto mais. Este não é o seu último congresso, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Uma unção de renovação sobre a tua vida. Deus quer que você continue. Ele quer que você persevere. Ele quer que você vá adiante. Aleluia. Aleluia. Essa semana eu estava vindo ali na Índio de Tibiriçá. E ali tem aquela represa, coisa mais linda, aquela natureza. E o céu estava desenhado, aquelas nuvens, parecia desenho no céu, uma parte azul e o sol brilhando. E eu fiquei observando, eu falei: como é grande os teus feitos, Senhor. Quantas coisas lindas o Senhor fez. O Senhor criou essa represa imensa, os oceanos. O Senhor criou estas montanhas, esta floresta. Deus, como o Senhor é tremendo na sua criação. E de saber que um dia eu vou estar frente a frente com o Senhor. Deus, eu não consigo entender algo tão grande, algo tão tremendo. Aleluia. Não vai ser de frente a nenhuma celebridade da terra, irmãos, porque se não se converter, eles sim vão permanecer no mundo dos mortos. Mas um dia nós vamos estar de frente àquele que criou os oceanos, criou aquela represa ali, a Bíblia, todo verde, toda a beleza da natureza. Nós vamos estar de frente do Criador, frente a frente com Ele. Aleluia. Essa é a importância de nós permanecermos. Aquele que ainda não tem esta certeza na sua vida, eu quero que você levante as suas mãos aqui nessa noite. Você que ainda não é cristão, ainda não é evangélico, ainda não reconheceu o Senhor como Salvador da sua vida, dá um sinal com a sua mão, que eu quero conhecer você aqui nessa noite. Uma moça lá em cima, tem uma moça lá em cima na galeria. Aleluia. Tem mais uma ali atrás ali. Aleluia. Quer entregar sua vida ao Senhor Jesus aqui hoje? Quer fazer parte dessa promessa? Se quiser vir aqui à frente em nome de Jesus. Vem aqui em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerá contra aquele que fizer esta confissão. O que dizes por aí que eu sou? Quando Pedro falou: tu és o Cristo, Pedro estava reconhecendo Jesus como o Salvador da sua vida. Aí foi que Jesus falou essa frase: a morte não vai prevalecer, não pode te deter, Pedro. Aqui está a primeira pessoa. Tem mais alguém aqui nessa noite? Tem mais alguém que quer entregar sua vida para o Senhor Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Aonde está a segunda pessoa? Aonde está a segunda pessoa? Hoje o Senhor te chama para uma eternidade. Jesus não quer ver você no mundo dos mortos. Ele te chama para uma eternidade de vida. Aonde está a segunda pessoa? Dá um sinal com a sua mão. Aonde está a segunda pessoa? Não tem mais ninguém? Vamos orar. Quero pedir que a igreja, juntamente comigo, estenda as mãos. Os pastores já estão ali embaixo. É uma alma, irmãos. É uma alma. É uma alma, irmãos. Mais vale ela do que este mundo inteiro perdido. Há uma festa no céu agora. Aleluia. Isso é resposta de oração. É resposta de sacrifício recebido. Deus recebeu o sacrifício das irmãs. Deus recebeu o sacrifício da igreja. Isso é uma resposta de sacrifício recebido. Deus e Pai, no nome de Jesus nós te louvamos aqui nesta noite, Deus. Muito obrigado pela tua presença, pela promessa. Pela promessa, nós nos apegamos à tua promessa. Nós atrelamos a nossa vida na tua promessa, Senhor. No nome de Jesus Cristo.
Cristo, Pai, toma nas tuas mãos a tua igreja, toma essa jovem, Senhor, que hoje fez a mesma confissão que Pedro fez naquele dia, e o Senhor fez essa promessa, e hoje o Senhor faz para ela também. Deus, em nome de Jesus Cristo, firma os passos, guarda a tua igreja, sustenta a tua igreja, abençoa o teu povo aqui, meu Pai. Esta é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Vamos lá,